A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo abençoado. Dia 46 do nosso propósito, 365 dias de oração até o altar. Para honra e glória do Senhor Jesus, que já nos deu a vitória. E o tema de hoje é: alguém que não para a edificação da obra do Senhor ante as ameaças do inimigo. Glória a Deus. E hoje nós vamos orar com base no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 1 ao 23. Pega a sua Bíblia, amada e amado de Jesus, e leia comigo. Participe ativamente desse propósito. Lembre que você está em batalha, tá? Não seja desapercebido. Se envolva. Pega a Bíblia, dobra o joelho. Eu gosto muito de meditar na palavra do Senhor de joelhos. É desconfortável para o corpo, mas é uma bênção, porque o Espírito Santo fala. E nós estamos em batalha espiritual, precisamos vencer. Eu não sei vocês, mas desde que eu comecei esse propósito, eu já vim enfrentando batalhas. Depois do propósito, meu Deus do céu. Mas eu não posso parar, não posso amedrontar. O Senhor não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. O Espírito Santo do Senhor é aquele que garante a nossa vitória. E quem tem que parar e bater retirada é o inimigo. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhes isso? Sacrificarão? Acabarão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e fazer com que seja um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Aleluia. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, e de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim, faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que, de todos os lugares, tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos,
e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltaram ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava as trombetas estava junto comigo. E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Aleluia. Assim, trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até ao sair das estrelas. Também naquele tempo, disse ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. Aleluia. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um ia com suas armas à água. Glória a Deus, né, amadas? Olha que palavra poderosa. E por que nós vamos orar acerca desse negócio? Por que nós vamos orar para que haja essa característica abençoada, não apenas em nós, mas também nessa pessoa, que será com o servo de Deus, com a serva de Deus, um só corpo, vem um só espírito, uma só carne. Alguém que não para a edificação da obra do Senhor, mesmo diante das ameaças do inimigo. Porque é isso que o inimigo quer. Observem que dessa palavra, dentre tantas outras revelações que o Espírito Santo pode nos dar, a gente vê que o inimigo, ele odeia te ver iniciar a obra, aquilo que tem que ser feito, a guerra que você tem que enfrentar para vencer. Ele odeia te ver assumir a posição de servo, de vaso. E a pessoa que estiver do seu lado precisa ser alguém revestido do Senhor, que não para ante a ameaça do inimigo. Porque se ele odeia, a gente entende dessa palavra, que ele se coloca contra. E ele se vale de armas para tentar parar. E a gente vê que uma das armas é a zombaria, é o desprezo que o inimigo tem, né, para tentar nos parar. Então nós vamos buscar o Senhor para que ante a zombaria, para que ante o uso das armas do inferno que o inimigo faz, através até mesmo, principalmente de pessoas, a gente não venha parar, para que essa pessoa, né, que estará ao nosso lado, para a honra e glória do Senhor, não pare, seja alguém que prossegue a obra. Olha o tom de zombaria e desprezo que ele fala quando ele diz assim, que fazem esses
fracos judeus. Olha o olhar limitado que o inimigo tem acerca de mim e de você. Olha como ele olha a nossa condição. Como ele tenta também nos fazer enxergar dessa forma, de uma forma mínima. Quando, na verdade, ele sabe que grande é o nosso Deus. Aí ele diz, permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Acabarão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Aqui tem um mistério nesse trecho, dentre tantos outros. Além da zombaria, né? Quando ele prossegue mais à frente, né, que ele vai fazer a previsão de derrota, nesse trecho em específico, eu quero que você atente para um detalhe. Ao mesmo tempo em que ele despreza e zomba da obra que está sendo promovida, ele próprio confessa a vitória do povo de Deus. Glória a Deus. E é assim que tem que ser. É assim que vai ser. Se você tiver ao seu lado alguém que continua a obra. Observe, vocês perceberam que ele mesmo declarou que os muros seriam reerguidos do pó, dos montões, que as pedras que foram queimadas, elas, no lugar onde elas foram queimadas, seriam reerguidos os muros da obra que se estava fazendo segundo o mandato, a ordem do Senhor. Vocês perceberam que o próprio inimigo confessaram o que aconteceria? Nas entrelinhas é que a gente entende o mistério. É por isso que a gente não pode parar. É por isso que eu, você, o homem e a mulher de Deus tem que ter ao lado alguém que não para mesmo ante a afronta, porque o próprio inimigo declara qual é a vitória que está para acontecer acerca da sua obra, da obra que você está erguendo. Louvado seja Deus. Mas prossigamos. Enquanto nós edificamos, ele libera palavras de derrota acerca daquilo que nós estamos construindo. E quando você tiver essa pessoa revestida de Deus, convertida e transformada do seu lado, o inimigo também vai liberar palavras de derrota acerca da obra que o Senhor determinar na vida dele e que ele ou ela estará edificando. O próprio Deus nos ensinou, não é isso? Que a língua tem o poder da vida e da morte. Então o nosso inimigo, se valendo de todas as armas para parar a obra, ele libera palavras de derrota, na tentativa de matar o sonho, as forças, a expectação de aniquilar desde o nascedouro o que se está sendo erguido. Observe que eles se indignaram. Só de ouvirem falar, só de tomarem conhecimento da obra que se iniciava e que se fazia, a intenção era aniquilar. É por isso que a gente não pode negociar, não pode parar. E é por isso que você tem que ter ao seu lado alguém que não para ante a ameaça. Olha o que ele fala, o que ele disse. O Tobias, não é isso? Que falou no versículo 3, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Olhe como ele subestimava a obra que seria erguida, a convicção de derrota, o ódio, e assim é nos dias atuais. Se você se coloca para guerrear, saiba, se você tem uma causa perante o Senhor, e é preciso que você edifique, que você esteja vigilante, o seu inimigo está furioso contra a sua vida. Ele não quer que essa obra vá à frente. E ele vai fazer de tudo, ele vai usar todas as armas para te parar.
E assim como você precisa de alguém ao seu lado que não para ante as ameaças, você também não pode parar e tem que se revestir de toda a armadura do Senhor. E dessa palavra poderosa nós vamos aprender, entender, né? Como agir, o que fazer, qual é a posição que a gente tem que tomar, qual é a posição que essa pessoa que está ou estará ao seu lado, diante do Senhor, deverá tomar ante a afronta do inimigo. Vai fazer o mesmo que os edificadores fizeram, que ao invés de murmurar contra Deus pela dificuldade que se levantou, ele clamou a Deus. Ele colocou a afronta diante do Senhor. Louvado seja Deus. E porque o coração do edificador e também do povo, né, dos edificadores, estava no Senhor, eles avançaram na obra. E a gente aprende aqui, tanto eu quanto você, que diante da afronta, do levante do inimigo, a gente não pode murmurar. A gente não pode falar para Deus que aquele problema tem dimensões X ou Y. A gente não pode falar para Deus o quão grande parece o problema perante nós, mas a gente tem que falar para o problema que o nosso Deus é grande. E é assim que tem que ser. Com quem estiver do seu lado, revestido do poder de Deus. Alguém que não murmura, que permanece. E quando a gente prossegue, lá no versículo 7, tem uma outra revelação, né? Aqui, dentre as muitas outras, é que o inimigo, ele odeia, ele fica furioso quando ele nos vê reparar os danos. Ele fica revoltado ao nos ver avançar. Vamos relembrar o que diz o versículo 7? Olha aqui, ó. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. E você aí, desapercebido, fazendo a obra de Deus de qualquer jeito, jejum de qualquer jeito, oração de qualquer jeito, entra no propósito, faz de qualquer jeito, vigia. Vigia porque nosso adversário anda ao nosso derredor, tentando tragar nossas vidas, parar nossa vitória, roubar aquilo que é nosso, né? Como ele tem feito na vida de tantos servos do Senhor, roubando a alegria, roubando o casamento próspero, roubando a felicidade de uma família funcional, a poder no sangue de Jesus. E quando você se coloca, se posiciona, e você tem alguém do seu lado que também está posicionado, que não desiste ante a afronta, Deus dá a vitória. Jesus se encarrega, ainda que façam alianças contra mim e contra você. Porque a gente viu aqui nessa palavra que o inimigo, ele faz alianças. Muitas vezes você está em uma peleja e de repente inicia-se várias outras frentes de batalha. E você fica falando, meu Deus, eu não sei nem pelo que orar. Foi tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. São alianças feitas no mundo espiritual para te desestabilizar, te desnortear. E ali o mal que atua na área financeira, ele ganha o apoio do mal que atua na área sentimental. E o outro vai para a área familiar e assim eles fazem aliança. É por isso que não podemos estar desapercebidos, não podemos fraquejar, não podemos desanimar. Nós estamos em uma grande obra. Como o edificador falou nessa palavra, a obra é muito grande.
Não podemos estar enfraquecidos. Busque fazer aliança com quem anda com Deus, para que você também seja fortalecido. Procure não andar só, né? Procure convidar alguém para pelejar junto. Isso aqui que nós estamos fazendo, nós nos unimos em uma batalha, né? Nós nos unimos. Então é preciso fazer com comprometimento, porque é para Deus. Quando nos colocamos a orar, a meditar, eu tenho algo para compartilhar com vocês que é muito forte. Em um período que eu vinha fazendo uma sequência de propósitos e orações, e aí eu entrei em um propósito que era na madrugada. Seriam 3 horas, né, na presença do Senhor a partir da madrugada. Mas eu não estava conseguindo fazer como eu gostaria, como deveria, e quando eu adormeci, o Senhor me repreendeu. Gente, glória a Deus, foi poderoso, né? Foi poderoso porque eu nunca tinha passado por aquela experiência. Mas eu entendi a gravidade da situação. O Senhor, ele me falava assim, até quando você vai adorar de qualquer jeito? Meu Deus do céu. No sonho, irmãos, no sonho. Então, vamos procurar edificar com comprometimento, vamos procurar edificar com o coração verdadeiramente voltado ao Senhor. Louvado seja Deus. E essa palavra é para mim e é para vocês também. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Mas prossigamos. Os nossos inimigos, eles tramam em oculto. Mas se nós estamos vigilantes, se nós estamos na obra, né? Se nós estamos construindo, se não estamos parados, se estamos cumprindo a missão que Deus nos ordenou, se estamos fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer, o próprio Deus nos revela, o próprio Deus dissipa os conselhos do inimigo e os faz voltar, os faz ter a consciência da derrota deles. O próprio Deus os amedronta. E a gente vê isso no versículo 11 ao 12, né? E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós, pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Louvado seja o Senhor. E aí lá no versículo 15, ele diz assim, e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Olha aí, os edificadores não paravam. E nós, que somos edificadores de Cristo, que estamos nessa grande obra, também não podemos vacilar. Devemos estar revestidos de nossas armas. Devemos estar vigilantes e devemos estar em constante oração, no temor do Senhor, na meditação da palavra do Senhor, fazendo tudo quanto o Espírito Santo nos instrui a fazer. Louvado seja Deus. Observe que nas palavras finais, a gente percebe que havia um encorajamento para que eles não desfalecessem, né? Os edificadores se encorajando, né? Sendo encorajados para que lutassem pela sua casa, lutassem pelas suas mulheres, lutassem pelos seus filhos. E ali eles confiaram no Senhor. Nós não podemos desfalecer, não podemos perder a confiança em Cristo, independente de tempo, de circunstância, de estação, de aparências.
Ainda que aparentemente tarde, o Senhor virá. E quando ele vier, achará fé na terra? Os edificadores, eles criam que o Senhor pelejaria por eles. Aleluia. Eles tiveram fé e eles se encorajavam mutuamente. Não se deixaram intimidar, mas prosseguiram. Não desfaleceram as mãos, permaneceram. E é isso que nós vamos buscar no Senhor. Para que a gente prossiga, para que a gente permaneça ante a afronta. Para que essa pessoa, que segundo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, estará ao seu lado. Seja alguém que não para ante a afronta. Seja alguém que clama ao Senhor, não murmura, mas busca, coloca diante do Senhor o opróbrio, a humilhação, as palavras de morte liberadas acerca da vida, da obra, e ali, confiando em Deus, o próprio Deus, o nosso Senhor, dissipa o conselho do inimigo e dá a vitória, e é nessa confiança que nós prosseguimos. Louvado seja o Senhor. Então, vamos orar no nome de Jesus. Eu acabei me estendendo demais, amei demais essa palavra, porque o Senhor falou fortemente comigo. Não era essa palavra que nós meditaríamos para orar hoje, mas foi a que Deus falou comigo mais cedo e eu resolvi compartilhar. E o Deus dos céus, nosso Deus, nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Glória a Deus. Oremos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nesse momento nós entramos na sua presença santa, presença poderosa, presença que nos cuida, que cuida de nós e que nos resguarda de todo mal. Pai querido, Pai amado, perdoa nossos pecados, Senhor. Perdoa, meu Deus, nossos momentos de fraqueza, que porventura tenhamos murmurado, sem nos permitirmos ver o Senhor na situação. Perdoa-nos, meu Pai, porque nós somos pó e cinza. Senhor, nós liberamos perdão nesse momento. E para a honra e glória do Senhor, nós tomamos posse de um coração limpo, um coração segundo Jesus Cristo, coração que te agrada. E aqui, meu Pai, nós te agradecemos por essa palavra que nos fortalece, palavra que nos edifica, palavra do Senhor. Espírito Santo de Deus, obrigada por falar conosco, Espírito Santo. Deus maravilhoso, Jeová Rafá. Então, acerca desse negócio, dessa característica, nós nos reunimos em oração nesse momento, para que o Senhor assim o faça. Faça assim, meu Pai. Encontre não apenas nossas vidas, Deus maravilhoso, mas também a vida dessa pessoa, que o Senhor conhece, sabe aonde está, esquadrinha os pensamentos e sonda o coração. Vai ao encontro nesse momento, Senhor, e transforma o espírito, ó Deus, para que ali haja a força necessária para permanecer, mesmo diante da afronta do inimigo, permanecer edificando, permanecer construindo, permanecer trabalhando na obra do Senhor e não se deixar intimidar, não se deixar parar. Ah, Senhor amado, derrama o teu Espírito nesse momento sobre nossas vidas. Senhor, derrama a tua unção de purificação. Fortalece-nos, Senhor, nessa hora. Reveste-nos do seu poder e vai ao encontro dessa pessoa nesse momento. Visita nessa hora, meu Pai, visita, doce Espírito, e faz a tua obra, Espírito Santo do Senhor, porque o Senhor é quem nos ajuda.
O Senhor ouve as nossas orações, fortalece as mãos dessa pessoa que prosseguindo conosco na sua obra, sendo conosco uma só carne, vivendo em um só corpo e um só espírito, para a honra e glória do Senhor, não desiste na sua obra, mas permanece firme, revestido das suas armaduras, não vacila, não olha para trás, não se deixa abalar ou desistir, ainda que o medo tente dominá-lo ou dominá-la. É alguém que permanece firme, que se fortalece no Senhor e continua a sua obra e vence com a sua ajuda. Seja conosco, meu Pai. Eu sei que o Senhor está ouvindo cada oração que está sendo feita ao longo desses dias. O Senhor está nos transformando, nos edificando. Sim, meu Pai, aleluia. Receba nossa adoração, nosso louvor. Ensina-nos, Senhor, a permanecermos de pé, firmes, construindo, edificando e nos dá a vitória. Ah, meu Deus, dissipa os conselhos dos nossos inimigos. Quebra todas as alianças feitas contra nós. Senhor, enfraquece as alianças que foram feitas contra as nossas vidas e lança por terra nessa hora. Dissipa, Senhor, os conselhos do inimigo e os faz fugir, bater retirada. Deus maravilhoso, derruba o cavalo e seus cavalheiros. Senhor, obrigada pela tua intervenção, pelo seu toque, pela sua cura. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada porque o Senhor é quem peleja por nós, é quem vai adiante de nós para nos dar a vitória. Visita-nos, Deus maravilhoso, cada um na sua particularidade. Visita-nos, Senhor. Visita-nos, meu Pai, nossas mentes, corações. Vai ao encontro nessa hora, dando a ordem de despejo de todo pensamento de fracasso, de toda ideia contrária à nossa petição. Lança por terra agora, Senhor, e dissipa os conselhos dos nossos inimigos e nos dá a vitória nesse momento. Fortalece-nos, ó Deus. Ah, Jesus amado, nos dá a vitória, porque do Senhor vem a nossa bênção e de nenhum outro lugar, porque não há nenhum outro, louvado seja o Senhor, não há nenhum outro lugar onde possamos ir ou a quem possamos pedir, mas nenhum de nós, ninguém tem coisa alguma se o Senhor não der. Aleluia. Dá-nos, Senhor, a vitória sobre os inimigos, sobre a zombaria. Quebra, Jesus amado, a queixada dos nossos inimigos, que se levantando contra nós, usa pessoas para abrir suas bocas contra nossas vidas e tentar nos desanimar, tentar olhar para o seu povo, a sua nação escolhida, de cima para baixo, com olhar altivo. Lança por terra o olhar altivo, Senhor, em o nome de Jesus, e fortaleça-nos a cada uma dos que estão envolvidos nesse propósito, nesse momento, orando e clamando ao Senhor, porque o Senhor é Deus que ouve, o Senhor é Deus que vê, e o Senhor é Deus que age em favor do seu povo, do que clama pelo seu nome, do que se humilha diante do Senhor, do que ora ao Senhor, do que se arrepende dos seus maus caminhos e deixa. Aleluia, o Senhor é fiel, é o Deus que nos revela todas as coisas segundo a sua vontade, segundo os seus propósitos. Louvado seja o Senhor. Faça isso, meu Pai, nos dê a vitória. Sejamos nós mesmos que estamos orando, pessoas que permanecem firmes, vigilantes, revestidas das suas armaduras e que não desistam. E sejam essas pessoas alvo das nossas orações,
também assim. Gente que não volta atrás, que agrada ao Senhor, que não entristece o teu espírito. Responde-nos, meu Pai, porque confiamos em Ti. E assim como Jarbes orou pedindo ao Senhor que o livrasse de todas as dores, nós também oramos, porque o mesmo Deus que deu a Jarbes é o Deus que tem poder para nos conceder essa vitória. Livra-nos, Senhor, livra-nos, meu Pai, de todas as dores, aleluia. Livra-nos, Senhor, da notícia ruim. Livra-nos, Senhor, dos eventos contrários à nossa oração, aleluia. Livra-nos, ó Deus, no nome de Jesus. E seja louvado dia após dia em nossas vidas, aleluia. E quando o nosso louvor cessar aqui na terra, nós te adoraremos no céu, aleluia. E assim, nós te agradecemos, ó Deus. Obrigada por esse momento contigo, Pai. Obrigada, Senhor. Eu sei que o Senhor ouviu essa nossa oração e que o Senhor já nos deu a vitória. Para honra e glória do teu santo nome. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. A vitória é nossa no nome de Jesus, aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, que graças a Deus já nos deu a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. A vitória é nossa em nome de Jesus. A vitória é nossa em nome de Jesus e a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém.